Meio-dia, 1 minuto pelo horário de Brasília. Tô falando que essa vinheta é pegadinha, porque anuncia a Carla Bigato. E eu não sou a Carla Bigato. Ela continua descansando, se recuperando. Volta na próxima semana aqui no meio do dia. O Felipe Bueno viajando, mas ele está aqui firme e forte, Eduardo Eu Oineg. estou aqui firme e Boa forte, tarde. meio-dia. Vou ficar aqui até as 2 horas da tarde. Com ela, Débora Alfano, que substitui a Carla Bigato hoje, mas com muito brilho. Ontem foi Carla ótimo. Bigato é insubstituível. Olha, eu levantei, Carla, pra ela cortar e ela cortou. Você viu, né? Eu dei a deixa. Imagina se ela ficasse quieta. Melhoras Ela disse assim, pra ela. obrigado, é muito bom estar aqui substituindo a Carla. Mas ela falou e plá, deu uma cortada. Gostou, Carla? Tamo aí, Você tamo vê, aí. né? Mas olha só, hoje, Débora, ouvinte querido, que aliás, o ouvinte querido, a ouvinte querida é quem faz a Band News ser o que ela é. A Band News completando 14 anos, uma história maravilhosa e marcante. Cada dia a Band News vai entrando na nossa corrente sanguínea, e eu falo isso como ouvinte, que sempre fui, depois como comentarista e agora com o privilégio de estar aqui falando um monte de bobagem, tentando pensar, tentando acertar e errando pra caramba, mas gostando de dividir ideias, pontos de vista, apanhando, errando, mas estamos aqui. A Band News FM é esse espaço de inovação, de discussão, que é muito importante. E eu queria provocar hoje uma discussão sobre conexão com a sociedade. E eu não estou falando da Band News FM, eu estou falando sim dos nossos governantes. Todo governante, ele sonha em ter uma conexão com a sociedade. Não me refiro aos candidatos, me refiro aos governantes. Se você for pegar, por exemplo, o Stalin, foi um sanguinário, Stalin, né? Ditador. E ele queria ser amado. Ele não queria ser poderoso só, não. Ele queria ser amado. E o poder consegue fazer com que você mande, mas não consegue fazer com que as pessoas te amem. Não tem jeito de você comprar o amor dos outros, impor o amor aos outros. Tem como você impor as regras, impor um regime, impor um jeito de viver. Todo mundo só pode usar uma determinada cor, né? Mas você não pode ser amado porque você decidiu, serei amado. Não tem jeito, não dá para fazer isso. E ele tinha imagens dele espalhadas por todo o país, e ele pegava o trem, ia para a dacha dele, e todo mundo, e ele adorava olhar a imagem dele, e era uma imagem dele um pouco mais jovem. Ele ficou muito tempo, foi envelhecendo, até que um dia, numa estação de trem, ele percebeu que uma senhora olhou para ele com um certo ar de decepção, porque ele não era aquele personagem da fotografia. Mandou arrancar aquelas imagens todas, e mesmo assim, aquela angústia, como é que eu faço para ser amado, né? A gente teve um presidente da República, o José Sarney, que ele teve uma coisa que nenhum presidente teve, nem o Getúlio Vargas. Ele conseguiu ter a figura do fiscal do Sarney. As pessoas andavam com um bottom, sou o fiscal do Sarney, quando ele congelou a economia, e as pessoas fechavam os supermercados, fechavam mercados em nome do Sarney, que é um sentimento maior de amor, né, que para o governante. Então, eu sou amado, né? E, no entanto, ele estava fazendo um governo complicado, cometendo um erro dramático de congelar a economia brasileira. Um desastre, né? O Stalin foi um desastre. E, no entanto, ele não conseguiu vencer essa coisa com o máximo poder de ser amado. O Sarney entendeu que foi amado e estava destruindo a economia nacional. A Dilma foi eleita porque ela era abençoada por alguém que sim era muito admirado, e o Lula falou, ela é a mãe do PAC, que é um sentimento mais forte do que apresentar alguém como mãe de alguma coisa, mãe do PAC. E ela foi eleita, e aí nós estamos falando de candidato, foi eleita por causa disso. Depois ela começa a governar, e as pesquisas vão mostrando que ela vai caindo, mas não o suficiente, tanto que ela foi reeleita, né? E ela fez a coisa certa para o país deve algo a Dilma. Nós tivemos um presidente logo em seguida, que foi o Temer, que ele não tinha nenhuma conexão com as ruas. Se tem um exemplo de presidente sem nenhuma conexão, é o Temer. Ele entrou como golpista para a esquerda, petista para a direita, depois ele virou um puleiro de pato,
puleiro de pato, com denúncia de Odebrecht, denúncia de JBS, a popularidade dele caindo, sendo que já era muito baixa. E, no entanto, ele conseguiu fazer transformações e aprovar emendas constitucionais com 366 votos, precisando de 308. De que valeria a conexão com a sociedade no caso dele, né? E aí chegamos ao nosso presidente Bolsonaro. Não há dúvida de que é um presidente que, para se eleger, estava hiperconectado com a sociedade. Muito conectado. Tanto que ele teve 57 milhões de votos, se elegeu e era pule de 10 a vitória dele no segundo turno. Ninguém imaginou que o Haddad pudesse ganhar dele, né? Ninguém imaginou no primeiro turno que ele fosse ganhar a eleição, e ele repete isso a todo instante. Qualquer um que fosse para o segundo turno seria o novo presidente. Tanto que o Alckmin, que mostrou a conexão que tem com as ruas, né, 1%, 2%, sei lá quantos por cento ele teve, imaginavam que ele iria ao segundo turno eventualmente com o Bolsonaro e ganharia, seria o novo presidente da República. Não foi o que aconteceu. Mas no segundo turno ficou muito clara a superioridade do Bolsonaro. E ele pegou aquela popularidade, aquela conexão com as ruas e comprou uma passagem para chegar em Brasília. É isso que a conexão dá. Chegou em Brasília. Quando chega em Brasília, você pode explorar a sua conexão com a sociedade, mas você tem que explorar a sua conexão com outro mundo, que é o mundo do 308, é o mundo dos 308 votos. Não adianta ter 57 milhões de eleitores e não conseguir 308 votos. E aí, nessa hora, quando vai dando aquela angústia que os deputados, os senadores reagem aos seus projetos, e aí qualquer um que se coloque no lugar do Bolsonaro vai dizer, pô, eu me elegi com 57 milhões de votos. 57 milhões é muita coisa, né? Disco de ouro o cara ganhava com 1 milhão de discos, sei lá, 100 mil discos, 1 milhão de discos. Você vai na internet, o cara tem 1 milhão de views, é um negócio impressionante. O cara tinha 57 milhões de votos, pessoas que votaram nele, disseram, vai você lá, você é o cara. Como ele não vai achar que é? Ele é. As pessoas disseram que ele é. Só que, no mesmo voto que as pessoas escreveram Jair Bolsonaro, não escreveram, mas botaram o número 17, eles botaram outros números. Alguns eram até 17, mas eram outros também. Tem voto que votou no Bolsonaro, votou no Bolsonaro e votou num deputado que já estava lá há muito tempo, num senador que já estava lá há muito tempo. Então, o mesmo voto que votou o novo Bolsonaro, votou velhos políticos. E é tão legítima a entrada desses políticos quanto a entrada do Bolsonaro. Então, tem lá 513 deputados, 81 senadores. Dos 81 senadores, 54 chegaram agora, ainda que reeleitos eventualmente, ainda que tenham uma história anterior. Eles chegaram lá e eles formam o bloco dos legitimados pelas urnas. Um com 57 milhões, aí tem lá um com 1 milhão, outro milhão, não importa. Esse conjunto do Congresso é muito sólido. É muito sólido. É tão sólido e tão poderoso que ele impede, eventualmente, que o presidente da República faça o que quer. Porque o nosso sistema não é feito para o presidente fazer o que quer. Se fosse feito, a gente teria um sistema imperial, né? E o Congresso Nacional não serviria para nada. A gente teve império no Brasil, na Constituição de 1824, por exemplo, que foi uma decisão do imperador, vamos fazer uma Constituição. Começou uma Assembleia Constituinte, a coisa ficou tão confusa que queriam limitar os poderes do imperador. O que ele fez? Dissolveu a Assembleia Constituinte e acabou juntando um grupo de amigos dele lá, um grupo de notáveis, e mandou fazer uma Constituição do jeito dele. Ele podia fazer isso. Então, a primeira Constituição brasileira, de 1824, é uma Constituição imposta praticamente pelo imperador, e não uma Constituição nos moldes da de 46, 1946, ou a de 1988, que são constituições democráticas. O Congresso Nacional, portanto, pode muito, e ele é legítimo. O presidente da República, nestes momentos em que ele percebe que o poder dele não é tão grande, por exemplo, ele queria o COAF no Ministério da Justiça. Aí o Congresso falou, não, tudo bem, eu vou manter a estrutura administrativa que o senhor quer, mas o COAF vai para a Fazenda. Aí o COAF vai para a Fazenda. Acabou! A não ser que o Senado resolva mudar. Mas não porque o Bolsonaro quer, porque o Congresso quer e confirma. Ah, eu não gosto disso, eu quero mudar isso. Mas não dá para mudar isso. Então, é tão forte a coisa da tradição, tão forte, que
O presidente, por exemplo, quando sofreu aquele atentado à vida dele, tentaram matar o presidente da República, ele não foi na nova medicina. Ele foi no que tem de mais tradicional na medicina. Médico de cabelo branco experiente e hospital reconhecido. Ele não, é isso que ele, quando cuidava da saúde dele, fez. Foi na velha medicina, na medicina tradicional. Ele não foi procurar uma bruxaria, uma inovação. Vamos procurar um método novo que coloca umas pedrinhas, umas luzes. Ele não foi para loucura, ele foi para a coisa mais tradicional. Mas na política ele defende um negócio diferente, que ele empregou quando era a saúde dele, a vida dele. Mas é a nossa vida que está nas mãos desse povo, o Congresso brasileiro e o presidente da República. E a pauta do presidente da República é muito boa, uma pauta de transformação da Previdência, dos tributos brasileiros, de tirar o Estado das costas das pessoas, mas não é do jeito que ele quer. Pode ser do jeito que ele quer, se o Congresso entender que sim. Se o Congresso entender que não, será do jeito que o Congresso quer, porque é assim que está montada a nossa estrutura. E quanto mais ele briga com isso, mais ele quer ser amado pelas ruas, porque aí ele estabelece uma conexão com as ruas como forma de compensar essa falta de conexão que ele não quer estabelecer com o Congresso Nacional. E o que acontece nessa hora? Quanto mais perto das ruas, mais longe da realidade você fica. Quem entende de rua é motorista de ônibus, taxista e aplicativo de celular. Esse sabe se é para virar para a esquerda, virar para a direita, ir em frente. Presidente da República não entende nada de rua. Governador não entende nada de rua. Candidatos entendem, porque estão do lado de fora querendo entrar. Presidentes não entendem de rua. Porque vai um assessor e diz que ele é bonito, vai um assessor e diz que ele falou bem, vai um assessor e diz que ele brilhou, vai um assessor e diz que o decreto das armas foi muito bem feito. Aí depois começa a rua gritar, os especialistas, tem que mudar o decreto das armas. Aí muda o decreto das armas. Então, não é como o presidente quer. Resultado, vai tentando estabelecer uma conexão com as ruas e isso tem um ritual. O primeiro movimento é tentar ganhar espaço aonde você perdeu. Resultado, ele vai para o Nordeste, onde ele tomou um pau. Disse, vou para lá para melhorar minha imagem lá. Aí depois, o passo seguinte, se isso não funcionar, é tentar ir para o lugar aonde você ganhou, para tentar preservar o seu espaço. E o último movimento, nessa loucura de ficar próximo das ruas, é você se trancar no Palácio do Planalto e aí você chama os profissionais. Foi o que aconteceu com o Collor, por exemplo. Na hora em que ele chamou as ruas e as ruas não compareceram, ele pegou e se agarrou aos partidos mais tradicionais, mas aí já era tarde. Seguramente isso não vai acontecer com o presidente Bolsonaro se ele prestar atenção aos sinais que estão começando a aparecer. Hoje saiu uma pesquisa da XP e a pesquisa da XP ela é uma pesquisa preocupante, porque pela primeira vez o número de ruim, deixa eu pegar aqui, que eu estou com ela aqui, pela primeira vez aconteceu uma inversão. A quantidade de avaliação do governo de péssimo, ruim e péssimo passou o ótimo e bom. Isso não tinha acontecido. Não tinha acontecido antes. Ele operava em fevereiro desse ano com 40% de ótimo e bom e 17% de péssimo e ruim. E o regular estava lá nos 32%. O regular caiu de 32% para 26%. O péssimo, o ruim e péssimo subiu de 17% para 36%. Dobrou, mais do que dobrou o ruim e péssimo. E o ótimo e bom, que estava nos 40%, foi para 34%. Opa, o que está acontecendo? A expectativa, isso é a avaliação do governo hoje. E a expectativa para o restante do mandato, que em fevereiro era 15%, o ruim e péssimo, foi para 31%. Então nós já estamos chegando num quadro que se o presidente recebe essa pesquisa, recebe outras pesquisas, e o presidente seguramente pode até falar que não acredita em pesquisa, ele pode falar o que ele quiser, mas ele acredita em pesquisa. Tanto é que ele se move de acordo com as pesquisas que ele recebe. Mas ele acha e aposta ainda nesse mundo das ruas, o mundo digital. E esse mundo digital, ele é muito diferente do mundo real, o mundo analógico, o mundo do concreto. Esse mundo do concreto quer emprego, quer ônibus na parada de ônibus, quer hospital. E cadê o hospital? Cadê o emprego? Cadê o ônibus? Não está aí. Não tem nada disso aí funcionando. Então não adianta ele ter um monte de boas intenções, quero transformar o Brasil. Eu também quero o Brasil transformado.
todo mundo que está ouvindo a Band News FM quer um Brasil melhor. Muitos dos nossos ouvintes acreditam que esse Brasil melhor virá com esse estilo do presidente. Ok, vamos torcer para que o Brasil fique melhor e no menor espaço possível. Mas começam os movimentos em que ninguém está acreditando que com esta forma de agir as coisas funcionam. O presidente tirou um pouco o pé nos últimos dias, já tentou se afastar das manifestações e as coisas vão se movendo. Mas há sinais claros de que a avaliação do governo piorou muito e essa avaliação ruim não vai ser compensada com movimentos de rua e também não vai ser compensada com a aproximação a ele ficar viajando. Todo conselheiro de presidente fala, o senhor tem que sair mais, o senhor tem que falar mais, mas ele tem que falar mais e sair mais, atravessar aquela ruazinha que é curta, do Palácio do Planalto para o Congresso Nacional e ficar conversando com os deputados, com os senadores. Ele sabe que esse é o caminho. Não precisa dar dinheiro, não escapa de toda a conversa torta. Se quiser gravar as conversas, faz o que quiser, mas ele precisa de 308 votos. Principal alerta, hoje, nós vamos discutir isso mais para frente, o ministro Paulo Guedes dá uma entrevista, tem uma reportagem na revista Veja em que ele fala, se não passar a reforma da Previdência, eu vou embora e saio do Brasil. Ele pode sair do Brasil porque é um homem rico e vai embora. Só que nós vamos ficar aqui. Entendeu? Quando o Collor caiu, a gente ficou aqui. O Collor foi embora. Mas e a gente? A gente ficou na roça. Então, nós temos um compromisso com o Brasil que é maior do que o compromisso com o ministro da Fazenda tem. Maior que o compromisso do presidente. Porque nós estamos aqui, somos brasileiros e a gente quer um Brasil melhor. E nós temos que olhar para esses dados e esses números. Deixa um pouco de lado essa história de conexão com a sociedade. A sociedade está conectada com o presidente porque o colocou lá. Agora é ele que tem que ir em frente. Não dá para ele ficar conectado. É como aquele cara, para encerrar, que faz o vestibular, entra na faculdade, as notas no ensino médio foram úteis para ele passar naquela prova. Acabou! Não adianta ficar falando agora de química, física, biologia. O sujeito entrou na faculdade, vale agora o que a faculdade propõe. O presidente está neste novo momento. Os 57 milhões são importantes? Foram importantes. A partir de agora é 308, não pense em mais nada.